Bom dia, graça e a paz a todos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. O texto que nós vamos trabalhar nessa manhã, ele é bem longo, fala sobre a vitória de Davi sobre Golias, e nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos, tá? 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao 3, e vamos falar um pouco mais sobre todo o restante do capítulo 17, aos poucos. Diz assim a palavra do Senhor: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. Congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e seus homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha entre os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Lém, e os israelitas do outro monte da banda da Quem, e entre eles o vale. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te bendizer e te adorar, Senhor Deus, porque Tu és o Deus presente em nossas vidas. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, ministre em nossas vidas, que o Senhor derrame Tua graça, Teu Espírito Santo, que possamos sair daqui, ó Pai, entendedores do que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu acabei de ler um livro que eu recomendo muito, chamado O Evangelho em 3D, tá? Recomendo muito esse livro, porque ele fala de uma maneira simples como algumas culturas do nosso mundo são baseadas basicamente em 3 pilares, tá? Ele fala assim, que existem culturas que têm como base a culpa e busca a inocência, tem culturas que têm como base a vergonha, que busca a honra, e tem culturas que têm como base o medo e busca o poder, tá? Por exemplo, uma cultura que busca, que é formada pela culpa, mas busca a inocência, é uma cultura muitas vezes individualista, no nosso Ocidente, que busca essa inocência da nossa vida. Nós nos sentimos culpados diante de Deus, diante das pessoas, diante do que fazemos, e buscamos uma inocência. Uma cultura baseada na vergonha, que busca a honra, é uma cultura mais coletivista. Em alguns países, por exemplo, você mudar de religião, você se converter ao cristianismo, não é somente um problema pessoal, mas é um problema de família. Por isso que você é expulso da família, porque você vai trazer vergonha. Você deixou a religião da família e virou cristão. Por exemplo, em culturas muçulmanas, por exemplo, nós temos muitos casos assim, que a família deixa de longe, não faz parte da família, não está mais no meio do povo, porque a sua conversão trouxe vergonha. E a vergonha é algo que também que vai trazer esse distanciamento de Deus, e eles buscam essa honra. E por último, uma cultura que é baseada no medo, que busca poder. Você vê muitos casos em regiões tribais, animistas, que nós encontramos, por exemplo, na nossa floresta amazônica, com índios na África, que são pessoas que têm medo, mas fazem alguma coisa no ramo terrestre para mudar o que vai acontecer no ramo espiritual. Por exemplo,
Umas tribos indígenas falam que tem um medo de sair à noite na floresta, porque tem um espírito, não sei o que faz tal coisa. Então, o pajé faz a sua pagelância, que te reveste de poder para você sair na floresta, certo? Essa é uma cultura baseada no medo e no poder. Mas essa cultura não é somente nessas regiões tribais, animistas, que acreditam nessas áreas. Muitas vezes, meus irmãos, nosso dia a dia, nós temos essa cultura de medo e poder. A nossa sociedade, ela é muito presa à questão da culpa e da inocência. Mas o nosso dia a dia, em muitos momentos, nós temos uma cultura medo e poder. E queremos manipular coisas terrestres para ter um benefício espiritual e mudar a nossa sorte, vamos dizer assim. Isso acontece nas nossas leituras bíblicas. E eu queria ler com os irmãos e estudar aqui essa história de Davi e de Golias e mostrar o quanto que nós estamos arraigados a essa cultura de medo e poder e essa má interpretação que nós temos às vezes do texto. Ok? O texto começa nos dizendo que o povo está preparado para uma guerra. De um lado do vale, os filisteus, do outro lado do vale, o povo de Israel. E no meio, este vale, então saiu no meio do arraial dos filisteus um homem guerreiro, gigante, chamado Golias. O texto aqui na nossa Bíblia, na nossa atualizada, traz algumas medidas que ficam meio distantes para nós. Então eu trouxe na NVI, que esclarece algumas medidas deste Golias para nós. Por exemplo, o verso 4 da NVI vai dizer assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Grande, né? 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. A sua couraça e o seu capacete, a sua armadura, 60 quilos. Eu cheguei um dia a pesar 60 quilos, tá? 60 quilos só de armadura. O texto continua. Nas pernas usava a caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes da sua lança pareciam uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Um escudeiro ia à frente dele. Olha só, a ponta da lança pesava 7,2 quilos e tinha uma pessoa à sua frente para carregar a ponta da lança, para ajudá-lo a carregar. Ele era um homem grande, um homem que trazia um problema gigantesco para o povo, porque durante 40 dias ele se apresentava diante desse povo, diante dos filisteus, e se colocava à frente do povo de Israel e gritava: por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Um homem para lutar comigo. 40 dias, constantemente. Escolha um homem para lutar comigo. Para que um banho de sangue? Para que uma guerra que vai regar, né, a terra não com água, mas com sangue? Para que isso? Nós temos vivenciado guerras no nosso mundo, né, nos dias atuais. Ele faz uma proposta aparentemente, né, tranquila. Dá um homem só, 2,90 metros, 60 quilos de armadura, a ponta de 7,2 quilos. Me dá um homem para guerrear comigo. Não precisa mais disso.
E esse homem, se me ganhar, nós servimos a vocês, mas se vocês ganhar, e se nós ganharmos, vocês servirão a nós. 40 dias. Então o texto vai nos dizer, a partir do verso 12, que Davi era filho do Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Davi já apareceu em outros textos, os textos anteriores. Já nos foi feita a apresentação de Davi, que seria o próximo rei de Israel. E Jessé chega para Davi e fala assim: olha, pega um pouco desse apanhado de pães, de alimentos, leva para os seus irmãos lá no campo de batalha. E ele deixa as ovelhas que estavam sendo cuidadas por ele, pega esses alimentos e leva para o campo de batalha para os seus irmãos. E no inteirinho que ele chega lá, chega Golias mais uma vez e disse: dai-me um homem. Não vamos fazer um banho de sangue. Dá um homem só para guerrear comigo. Davi olha e fala assim: quem que é esse homem? Quem que é esse incircunciso? Quem que é esse que está afrontando o Deus de Israel? Os irmãos, de vez responderem essas perguntas, né? Eles ficam bravos e falam assim: Davi, você veio e saiu lá do campo das ovelhas para vir aqui e zombar da gente. Quem é você, Davi? Quem é você que fez isso conosco, para zombar de nós? E Davi fala: não, nós vamos guerrear, eu vou lá guerrear contra esse homem. E o texto vai nos dizer, a partir do verso 31, que depois que Davi falaram que ia anunciar, ia guerrear com esse homem, de ouvir a proposta do rei Saul, de quem ganhasse de Golias, se casaria com uma das suas filhas, Davi então chega para Saul e fala: nossa, eu vou chegar lá, eu vou guerrear contra esse filisteu. E Saul começa a colocar as suas armaduras em Davi. Mas Davi era um franzino, pequeno, e essas armaduras começam a ficar grandes para ele, e ele começa a ficar desengonçado, e não é dele, é de Saul. E ele fala assim: não quero isso. Verso 37 vai nos dizer assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja convosco. Ele havia dito que assim como ele matara um leão e o urso que avançou contra essas ovelhas, o Senhor o livraria das mãos deste filisteu. Então Saul fala para ele ir. Verso 41, capítulo 17. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. O filisteu vai dizer aqui para ele: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Sou eu algum cão para vir aqui guerrear com paus? Porque a arma que Davi levou para guerrear com esses filisteus são as pedras, 5 pedras tiradas de um riacho. É você, tem 2,90 m, tem um escudeiro só para carregar a ponta da minha lança, minha armadura deve pesar o peso de Davi. Quem é você? E Davi disse algo muito interessante no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra,
e de toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Nós conhecemos a história. Davi lança a pedra, vai na testa de Golias, Golias cai morto. O texto vai nos dizer depois que Davi pega a espada e corta a cabeça de Golias. E todo o povo, então, se enche de poder, se enche de si e guerreia e vai atrás dos filisteus, e os filisteus fogem de lá. Nós conhecemos essa história. É contado para os nossos filhos, foi contado para nós quando pequeno. Ouvimos vários e vários e vários sermões sobre isso. E eu já ouvi vários sermões. E um dos sermões que eu já ouvi, dizendo que nós temos que guerrear com as coisas que Deus dá para nós. Por isso que Saul não usa as armaduras, Davi não usa as armaduras de Saul. Eu vi sermões também dizendo que as pedras que foram escolhidas por Davi simbolizava várias coisas, né? Oração, determinação, sabedoria. Cada pedrinha tinha um nome para vencer os gigantes da nossa vida. Isso, meus irmãos, em muitos momentos, são maneiras para nós manipularmos o espiritual. Porque nós temos problemas que parecem realmente como esses gigantes, como Golias. Em outros textos vai nos dizer que Golias não era somente ele tinha irmãos. Os irmãos também eram grandes. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. Mas quando nós pensamos que esse texto diz que eu sou como Davi e eu devo lutar contra esses problemas da minha vida, ir contra Deus, contra eles no poder de Deus, você resolve os problemas, você está lutando contra esses problemas, é como se eu estivesse manipulando uma vontade. Posso dar alguns exemplos? Nós vemos igrejas na televisão fazendo isso. Você está com um problema na sua vida, alguma doença, alguma dificuldade financeira? Vem aqui na minha igreja, eu tenho um paninho, que você pode passar lá no banco, que a dívida vai sumir. Pedra da determinação, você precisa vir aqui. Você está doente, está com algum problema de saúde sério que não passa, que seja uma dor de cabeça, que seja algo sério demais, vem aqui na frente, porque os pastores, os X pastores, os 117, os 119, tantos pastores vai aqui passar a mão em você, na sua cabeça, e você vai ser curado. Ou dê uma oferta generosa do Senhor, que você será curada. São pedras que estão sendo lançadas para você vencer o gigante da sua vida, o problema da sua vida. Ou então, os pastores que trabalham como coach, né? Você precisa ter força, você precisa saber o que você faz, você precisa lutar contra esses problemas, você consegue. Isso aconteceu um pouco na minha vida. Quando eu era menor, eu me converti com 12 anos. E não é um exemplo bom, tá? Mas eu ficava de recuperação no final do ano. Chegava no final do ano, fazia algumas provas, eu nunca orava tanto para poder passar de ano, né? Como durante o ano todo, eu gostava um pouco de bagunça na escola, conversava. Chegava nas provas e eu orava tanto, por quê? Porque eu pensava que, através da minha oração, o X que eu marquei errado, Deus podia apagar e colocar o X no lugar certo. O que eu estou fazendo, meus irmãos? Eu estou tentando manipular coisas da nossa realidade para que o espiritual manipule o que nós vivemos aqui hoje e traga algum benefício para mim.
eu troco através de oração, de dízimos, de vir à igreja, de tantas e tantas coisas. Pedrinhas que eu guardo para vencer os gigantes da minha vida. Porque eu tenho medo. E eu busco poder. Eu busco poder para enfrentar isso. Só que, meus irmãos, quando nós temos essa leitura, nós não entendemos o que o texto realmente quer dizer para nós. Nós temos uma teologia humanista, uma teologia que depende somente de mim. E Deus vai abençoar. Só eu orar mais, só eu dizimar mais, só eu vir na igreja mais, né? Estou desempregado, vou no culto de oração orar. Só eu fazer isso, que Deus vai abençoar. Mas o texto aqui quer nos mostrar, meus irmãos, que eu não sou Davi. Eu não sou esse Davi guerreiro que afronta os inimigos. Eu sou como o povo de Israel, que está do outro lado com medo de um gigante de 2 metros, que pode ser uma prova de final de ano, ou pode ser uma doença, um desemprego, pode ser uma guerra, pode ser a inconstância que nós vivemos no nosso país, que para mim parece ser um gigante de 2,90 metros de altura, que parece carregar a armadura que é impenetrável e tem uma lança que, se ele jogar, vai fazer um estrago danado. Eu sou esse povo que fica do outro lado com medo durante 1, 2, 3, 40 dias, esperando alguém para nos salvar, porque eu mesmo não tenho coragem de ir à frente. Mas quem é Davi, então? Davi é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem vence o gigante. E o gigante que ele venceu não é somente os nossos problemas, as nossas dificuldades. Se você ler com calma os evangelhos, você vai ver Jesus curando pessoas de doença, você vai ver Jesus andando sobre as águas, você vai ver Jesus alimentando 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele venceu o nosso maior gigante, que é a morte. Jesus venceu a morte, meus irmãos. Ele é o Davi que se levanta diante do seu povo para falar: quem é esse que afronta o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? Enquanto nós estamos com medo, Jesus vai à frente, guerrear as batalhas. Interessante, meus irmãos. Jesus venceu as nossas batalhas de uma maneira não comum. Como Davi, que venceu o gigante atirando uma pedra com uma funda, Jesus venceu os gigantes da nossa vida, e o maior deles, a morte, morrendo na cruz do Calvário. Ele morreu, meus irmãos, para que possamos ter vida, porque através da sua morte e da sua ressurreição, nós somos mais que vencedores. Então, meus irmãos, não há o que nós possamos fazer aqui na terra para manipular o espiritual, para que tenhamos algum benefício aqui hoje, porque o que já foi feito em Cristo Jesus. Não há doença, não há desemprego, não há guerra, não há choro, não há prova de matemática que possa tirar a minha vitória em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro vencedor, porque Ele suportou todas as coisas, meus irmãos, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, o adorando, o bendizendo e o glorificando. Cristo Jesus, Ele venceu a morte. Então não há gigantes na sua vida, não há poderes maior do que Ele. E é através dele, de Cristo Jesus, que Ele diz para nós: toda autoridade me foi dada, por isso eu dou essa autoridade a vocês. Ele dá essa autoridade à igreja, de ir ao mundo, de vencer as batalhas, não por nós, mas pelo que Ele fez, pelos méritos dEle.
Não há algo que nós possamos manipular. Não há medo maior que não possamos vencer, porque Ele já venceu. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos é em gratidão pelo que Ele fez na cruz. Por isso que nós possamos agir como o povo de Israel depois, ir à frente, lutar contra os filisteus. Porque o maior medo que nós tínhamos, o maior gigante que nós tínhamos, Ele já venceu. E hoje nós avançamos pelo poder que Ele nos dá. Jesus Cristo, Ele nos dá força para todos os dias nos levantarmos, para todos os dias lutar contra as dificuldades, porque nós já somos mais que vencedores nele. Que Deus abençoe, que Deus possa cuidar de cada um, que possamos entender que Ele, Jesus Cristo, Ele é o Davi que venceu Golias, não nós. Deus abençoe.